desta dimensão. Poucos de vocês talvez sabem o que é 5.000 bois no monte só, dentro do navio. Eu já vi boiadas andando em rodovias no Pará, de 1.200 boi, que é uma imensidão, que às vezes a gente fica parado 2, 3 horas na estrada sem poder andar de carro, porque a boiada tem quilômetros. Imagine 5.000 boi morrendo ao mesmo tempo, num monte só, no porto de Vila do Conde. E me parece que até as autoridades foram pegas toda de surpresa. Eu também reconheço que não é fácil para os governos, em 24 horas, em 12 horas, tomar todas as decisões que precisam ser, muitas vezes, pensadas. Vamos queimar, começa a queimar, não dá certo, porque o mau cheiro atinge a cidade. Vamos enterrar, mas enterrar aonde? Com maquinário. Então, o que eu estou pedindo às autoridades do Pará, do Brasil, aqui a nível federal, que possa fazer um grande mutirão em cuidar da saúde daquele povo e possa aplicar a multa cabível, porque eu fico imaginando que lá no Pará, um cidadão... Com a palavra, o deputado Marcon, do PT, fará uso para 3 minutos. Muito obrigado. Não, bate-boca eu acho que não é a postura nem de um presidente de exercício, nem do deputado Vitor Valim. Deputado Marcon fará uso da palavra. Marcon, perdão. A mesa toma ciência. Com a palavra o deputado Marcon. Esse é um irresponsável, isso sim. Deixa de bater boca com os deputados e conduz essa casa. Com a palavra, tem a postura de um Marcon. presidente. Senhor presidente, senhores deputados, quero dar como lido o meu discurso. Primeiro, falar aqui sobre o primeiro congresso do Movimento dos Pequenos Agricultores em São Bernardo do Campo, com mais de 4.000 camponeses, com o lema Plano Camponês, Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar. Está sendo feito em São Paulo para fazer essa aliança entre pequenos agricultores e os trabalhadores urbanos. O segundo discurso, quero falar aqui sobre o 12º Concute, que começou ontem, também em São Paulo, em exposição lá no Anhembi, com exposições, com seminário internacional, falando da crise da Turquia, do Israel, e tantas outras, o debate sobre também a política do mundo inteiro. Esteve presente na sua fala, abertura de saudação, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Farias, e teve o nosso presidente da República, muito bem lembrado pela população e pela oposição, companheiro Lula, o Mujica, ex-presidente do Uruguai, e a nossa presidente da República, companheira Dilma. Companheira Dilma, presidente, falou sobre a sua vida de militância política no governo do presidente Lula e do seu governo. E disse: quem nesse país que critica ela, como é a bibliografia desses políticos? E, no meu modo de interpretar, quero dizer que a presidente Dilma tem dito no seu discurso quem é o DEM, quem é os tucanos, para falar da vida política da nossa presidente da República. Quantos anos é que estão investigando a vida da nossa presidente? Quanta CPI? Chamaram ela para a CPI quando ela era chefe da Casa Civil, agora com várias CPIs, várias investigações, e se não encontraram é porque não tem nada, não deve nada para ninguém. Ela deve sim, é as políticas sociais que ela está fazendo para o povo brasileiro, investindo na Minha Casa e Minha Vida, investindo no programa do ProUni,
nas escolas técnicas, na universidade. Então, quando a presidente Dilma fala isso, é porque ela tem honra de falar isso. E quem é os tucano e o DEM para falar na honra da nossa presidente da República? Senhor presidente, eu gostaria de colocar na Voz do Brasil. Com certeza a mesa dará ampla divulgação ao pronunciamento de Vossa Excelência. Com a palavra o Newton Tato. Presidente, só para dizer da minha alegria de ser presidido por Vossa Excelência, fica muito bem, Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Moroni Victor. Presidente, ontem o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, enviou o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Benedito Braga, para receber o prêmio Lúcio Costa pela gestão de recursos hídricos em seu lugar aqui na Câmara dos Deputados. Quero aproveitar para apresentar a nota de repúdio do coletivo de luta pela água pelo prêmio de Alckmin. Abre aspas. Conferir ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação, em virtude do trabalho desenvolvido à frente da Sabesp e da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, é um profundo desrespeito à população da região metropolitana de São Paulo e de muitas outras cidades do Estado que diariamente e por longas horas se veem privados do acesso ao bem mais primordial para a vida, que é a água. Faltou bom senso à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara de Deputados ao premiar o principal responsável pela maior crise hídrica pela qual já passou o Estado de São Paulo, conforme a análise da Agência Nacional de Águas, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e de outros organismos que apontam que havia sólidos indícios de uma forte estiagem, que se repete a cada década e que faltou planejamento e ação ao governo do Estado para minimizar a crise e minorar o sofrimento das pessoas, especialmente daquelas que vivem nos pontos mais altos e distantes, nas periferias, e que chegam a ficar vários dias seguidos sem água. A premiação de Geraldo Alckmin é uma afronta à memória do grande arquiteto e urbanista Lúcio Costa, autor do projeto do Plano Piloto de Brasília. Reafirmamos que a água é um direito humano e não uma mercadoria, como tem sido vista pelos últimos governos paulistas do PSDB e que resultou nessa grave crise que tem afetado profundamente a vida dos paulistas. Coletivo de luta pela água. Senhor presidente, solicito que o meu pronunciamento seja publicado nos meios de comunicação da Casa e na Voz do Brasil. Muito obrigado. Ok, deputado, agora darei um minuto ao deputado para fazer uso da palavra, e já avisando que às 15 horas vai ser encerrada a presente sessão para a Comissão Geral para comparecimento do Ministro de Estado da Fazenda, senhor Joaquim Vieira Ferreira Levi. Vossa Excelência terá um minuto. Senhor presidente, eu queria apenas fazer um comunicado brevíssimo a essa casa, que hoje pela manhã, às 11 horas, eu estive na Procuradoria-Geral da República, no expediente do Procurador-Geral da República, ministro Rodrigo Janot, protocolando um pedido de informações acerca dos documentos que chegaram, segundo a imprensa, do Ministério Público da Suíça, relativa às contas que estavam abertas em nome do presidente desta casa, em seus familiares, lá neste paraíso fiscal na Suíça, e que, segundo a imprensa nos informou, foram remetidas ao procurador. Semana passada eu dei entrada, junto com mais 46 deputados, numa representação na Corregedoria, e nós estamos solicitando essa documentação para ser aditada a esta representação dada na Corregedoria semana passada. Eu quero fazer esse comunicado, que a partir de agora estamos aguardando essa documentação. Ok, deputado, então, recebendo orientação aqui, vai ser encerrada, infelizmente, suspensa, a palavra certa, suspensa a presente sessão, infelizmente, agora, para as 15 horas, ter a convocação do senhor ministro do Estado, Joaquim Ferreira Levi. Eu tenho 30 segundos para que Vossa Excelência possa falar, deputado. Em seguida, vai ser suspensa a sessão. Senhor presidente, falar rápido, okay, mas o ministro ainda nem chegou. De qualquer maneira, a gente quer conclamar o governo federal para a gente fazer uma corrente para frente junto ao Ministério
dos Transportes e o Ministério das Relações Exteriores, nós precisamos inaugurar aquela ponte sobre o rio Oiapoque, ligando o Amapá à Guiana Francesa. E que seja lido, senhor presidente, esse... Vai ser dado como lido em suspensa a presente sessão. Agora em Brasília são 3h em ponto. Nesse momento, o deputado Vitor Valim suspende a sessão deliberativa extraordinária, que daqui a pouco será transformada em comissão geral para ouvir esclarecimentos do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre a elevação da taxa de juros, a retração da produção industrial e o aumento do desemprego. Agora em Brasília, como eu disse, são 3h em ponto. E o painel do plenário aqui da Câmara dos Deputados registra a presença de 178 deputados. Esta comissão geral foi agendada também para que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, fale sobre a condução da política econômica do governo. O deputado Rogério Rosso, do PSD, aqui do Distrito Federal, foi quem solicitou esse debate e ele argumenta que desde o início de 2015 tem sido alterada a condução da política econômica brasileira. Rogério Rosso assinalou que a taxa básica de juros da economia alcançou o patamar de 14,25% em 2 de setembro desse ano, que incentivos fiscais foram retirados e que houve um aumento de impostos. Nós vamos agora conversar com a repórter Paula Bittar, que tem mais informações. Boa tarde, Paula. Paula. Oi, Márcio. Boa tarde a você também. Pois é, a expectativa é grande agora, né, para essa comissão geral com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Expectativa de uma sessão movimentada, com muito debate, em especial por conta do momento econômico que o país vive. E um dos temas que com certeza deverá ser levantado aqui durante a sessão é a decisão do Tribunal de Contas da União de recomendar a rejeição das contas do governo do ano passado, as contas de 2014, por uma série de fatores, entre eles as manobras chamadas de pedaladas fiscais. O que são essas chamadas pedaladas fiscais? São atrasos no repasse por parte do governo para bancos, o que faz com que esses bancos acabem tendo de pagar benefícios sociais, o que configuraria aí um empréstimo dos bancos para o governo, e isso aqui são as chamadas, o que não é legal, e isso que são as chamadas pedaladas fiscais. Esse deve ser um dos temas aqui dessa grande audiência pública, porque é uma comissão geral, como as audiências públicas que acontecem nas comissões da Câmara, mas com a presença de todo o plenário, todos os deputados podem participar dessa comissão geral. Depois da comissão, depois de o ministro fazer a explicação dele, de todos os deputados que quiserem fazer alguma intervenção, alguma pergunta também participarem, a gente tem previsão de votação aqui no plenário da Câmara, e um dos itens da pauta com previsão de votação é justamente a continuação da medida provisória 680, a MP que trata de criar um programa de preservação do emprego. O que ela prevê? Ela permite que empresas que estejam em dificuldade financeira, que comprovem a dificuldade financeira, elas possam reduzir tanto o salário quanto a jornada de trabalho dos funcionários em até 30%. Mas, para que essa redução possa ser feita, esses funcionários eles ficam estáveis, eles ganham estabilidade pelo período da redução, mais 1/3, o que pode chegar aí até 32 meses de estabilidade. Paula, enquanto o Congresso, a Câmara, não vota essa medida provisória, o fato é que ela já está valendo, né? As empresas que quiserem aderir a esse programa já podem, né? O programa já está criado a partir do momento em que a medida provisória é editada pelo Executivo, mas depois a MP tem que vir aqui para o Congresso Nacional e pode ser modificada, aprovada como veio do Executivo, até mesmo rejeitada pelos congressistas. Existe a comissão especial que analisou essa medida provisória, ela fez alterações com relação ao texto do Executivo, mas manteve aí o ponto principal, fez alterações de prazos, por exemplo, mas manteve aí o ponto principal, ou seja, já a análise aqui no plenário já não vai ser do texto do Executivo conforme foi enviado ao Congresso Nacional, mas as regras, por enquanto, valem de acordo com o texto original do Poder Executivo. A previsão hoje, Paulo, é que a Câmara, então, vote destaques apresentados ao texto principal, né? Tentativas de alterar
algum artigo, algum trecho da MP, né? Exatamente, porque ontem os deputados conseguiram aprovar o texto principal dessa medida provisória, mas faltaram justamente esses destaques, que são propostas para modificar o texto, ou para fazer uma emenda, acrescentar um artigo, retirar uma parte do texto. E aí, um dos pontos que mais deve ser tratados aqui durante a votação desses destaques é uma previsão colocada lá no texto de que acordos coletivos, eles podem valer, podem ter força maior do que leis, ou seja, aqueles acordos feitos entre os funcionários e os patrões, eles podem ter valor maior do que a própria legislação, desde que eles não entrem em conflito com a Constituição Federal, com normas da Organização Internacional do Trabalho, também com normas de higiene e saúde do trabalho. Paula, inclusive o repórter, o jornalista Antônio Carlos Silva, que comenta aqui as sessões na Câmara, tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Paula, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde, Salema. Só complementando, eu quero até trocar informações com a Paula Bittar sobre esse assunto que ela colocou da votação desta medida provisória. É um tema polêmico, como ela disse, né, na realidade, mas a gente viu que há a sinalização, né, Paula? A sinalização do relator e de mudanças, inclusive, pode haver mudanças neste ponto que polemiza a votação desta medida provisória. Há, inclusive, o aceno de que isso pode mudar, pode ser retirado para buscar um acordo para a aprovação dessa medida provisória sem muita polêmica. Exatamente, porque esse de fato, Antônio Carlos, o principal ponto de polêmica foi, durante a votação ali na comissão especial, o ponto mais discutido, o ponto em que houve mais conflito. E sim, a gente ouviu ontem essa sinalização de que agora, na votação dos destaques, pode haver acordo para já se suprimir essa parte que é justamente a mais problemática aí dessa medida provisória. O acordo para retirar esse item do texto teria sido, inclusive, anunciado pelo relator da matéria, o deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás. Como o texto principal já foi aprovado e os deputados votarão os destaques, continuarão votando os destaques, esta modificação pode ser feita exatamente por destaques. Como você sabe, Salema, os destaques são propostas para tentar modificar o texto principal. Nesses destaques, o que os deputados separam, que a palavra já explica, né, destaca, né, que os deputados destacam são partes do texto aprovado e partes do texto que não foram aprovados, não foram submetidos à votação. Então, quando o deputado quer incluir uma parte que não foi aprovada, ele tem que ter número suficiente para incluir aquela parte. E quando ele quer retirar também uma parte do texto que já foi submetida a voto, portanto, também quem quer manter o texto tem que ter número suficiente para isso. É bom explicar isso para o ouvinte, para o telespectador. Quando ele ouve, destaque, o plenário vai votar os destaques. Esses destaques tanto podem ser para retirar trecho do texto principal, quanto para acrescentar alguma emenda. Quando quer retirar, retira algum dispositivo, artigo, parágrafo, alguma parte do texto para retirar. Quando quer incluir, destacam, por exemplo, uma emenda que um parlamentar apresentou à proposta e o relator, por exemplo, não acatou esta emenda do parlamentar, mas ela foi considerada constitucional, foi admitida, mas no mérito foi rejeitada pelo relator. Aí o parlamentar, por meio do partido, apresenta um destaque, e aí esse destaque submete à votação esta emenda que o parlamentar quer ver incluída no texto, no caso desta medida provisória. Agora, Antônio Carlos Silva, o destaque tanto pode ser apresentado por um deputado individualmente, quanto por um partido, né? Quanto pela bancada. Cada bancada pode apresentar um determinado número de destaques proporcionalmente ao seu tamanho. E há os destaques normalmente apresentados individualmente pelos parlamentares. São chamados destaques simples. Normalmente esses destaques são rejeitados em bloco durante a apreciação da proposição. Paula Bittar. Pois é, Márcio, só falando um pouquinho, explicando um pouquinho mais essa medida provisória, ela tem como objetivo aí combater esse período de retração econômica em que o país se encontra. Ela prevê, ela permite que as empresas, o que acontece? As empresas, elas comprovam que estão em período, elas devem comprovar que estão em período de dificuldade, que passam por dificuldade financeira, e aí elas podem aderir a esse programa de preservação do emprego que permite que essas empresas possam reduzir
por um período de até 24 meses, os salários e também, claro, a jornada, consequentemente, a jornada de trabalho dos seus funcionários. Ao ter essa redução do salário, o funcionário passa, de acordo com a medida provisória, a receber uma complementação por parte do governo de um valor de até 65% do seguro-desemprego, que dá R$ 900, mas esse valor também não pode ultrapassar metade do que o trabalhador estiver deixando de receber, ou seja, é um cálculo aí que tem que ser feito, não pode ser metade, mas pode chegar até R$ 900. Como nós dissemos há pouco, há uma polêmica muito grande em torno do item que permite que a convenção ou acordo coletivo de trabalho prevaleça sobre a lei, mas o próprio deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, é contra essa possibilidade. Segundo ele, essa regra poderia permitir que um sindicato fraco aceitasse em uma assembleia uma proposta contra uma categoria. Segundo ele, abre aspas, isso é a matança da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Eu não me conformo com sindicalistas que apoiem um negócio desses, disse o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. O deputado Edmilson Rodrigues, evidentemente contra a medida provisória, como outros parlamentares, se posicionaram em relação à proposta no dia de ontem. Aliás, os debates prosseguem hoje com posicionamentos contra e a favor. Ontem, por exemplo, tivemos posicionamento do deputado Vicentinho, sindicalista, que todos conhecem, defendendo a aprovação da medida provisória, citando inclusive visitas que fez a categorias em que esse tipo de ajuste, esse tipo de situação ocorreu. Portanto, os debates prometem prosseguir no dia de hoje em relação a essa questão que você levanta de essa medida provisória prejudicar os trabalhadores ou não. Ou seja, inclusive entre sindicalistas o tema é polêmico e divide opiniões. Né? Divide opiniões, exatamente. Por isso, a proposta vai ser bastante debatida, como tem sido debatida desde o dia de ontem. Os deputados já estão agora na votação, na fase de votação, não estão na fase de discussão, mas evidentemente que a votação também é permeada por debates sobre os mais diversos temas, dependendo evidentemente da proposta destacada que vai ser apreciada durante a votação. Só lembrando que, para finalizar sobre esta medida provisória, que ela era a segunda medida que trancava as votações. Ontem os deputados votaram a primeira, esta é a segunda, falta votar os destaques, e ela, portanto, assim que for votada, libera a pauta de votações para apreciação de outras proposições. Evidentemente que há proposições que podem ser votadas em sessões extraordinárias, mesmo que as sessões ordinárias sejam trancadas por medidas provisórias. Paula Bittar. Pois é, Márcio, falando ainda um pouquinho dessa medida provisória 680 que você comentou com relação à fala aí do deputado Edmilson, do PSOL, de que a CLT poderia estar sendo ferida por conta dessa parte que trata aí dos acordos coletivos, é justamente porque a CLT é legislação ordinária e o que esse item fala é justamente que o acordo coletivo, desde que não fira essas regras que a gente já comentou, que é a Constituição Federal, normas de acordos da Organização Internacional do Trabalho, também normas de saúde e de higiene no trabalho, desde que cumpra esses requisitos, os acordos coletivos terão força maior do que a legislação ordinária. Mas vale lembrar que isso foi o debate de ontem, mas ainda ontem foi já sinalizada essa possibilidade de que esse item vai ser retirado por acordo, que assim, o destaque vai à votação, já que o texto principal já foi votado, mas se houver acordo, não tem debate, todo mundo rejeita até simbolicamente mesmo, né, Márcio? Ok, Paula, se você ligou o rádio agora, ligou a TV agora, nós estamos falando sobre a votação da medida provisória 680, que cria o programa de preservação do emprego. A previsão é que a votação dessa medida provisória seja concluída ainda hoje, durante sessão deliberativa extraordinária. Aliás, que já está ocorrendo. Nós estamos na sessão deliberativa extraordinária. Ela foi iniciada há pouco, tivemos pronunciamentos parlamentares e ela foi suspensa para que haja, aliás, suspensa e transformada em comissão geral. Suspensa é uma maneira de dizer, mas na realidade ela foi transformada em comissão geral para ouvir em instantes, você já inclusive falou há pouco, né, Salema, para ouvir o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Era justamente essa minha intenção de avisar ao ouvinte, ao telespectador, que nós estamos aguardando a chegada do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que é o convidado desta comissão geral, que estava prevista inicialmente para as 3 horas da tarde, agora já são 3h14, e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, virá aqui à Câmara dos Deputados para falar sobre a elevação da taxa de juros, a retração da produção industrial, o aumento do desemprego, as supostas pedaladas fiscais, enfim.
já há vários deputados aqui no plenário. O painel do plenário registra a presença de 192 deputados que estão, então, aguardando a chegada do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Só complementando mais informações sobre a vinda do ministro Joaquim Levy, nesse momento em que o governo busca medidas de ajuste fiscal, busca balanço nas contas, busca redução dos gastos, fala em mudanças, em reforma, tivemos há pouco a reforma ministerial, enfim, o governo buscando equilibrar as contas, e é um momento de crise econômica que o país atravessa, e os parlamentares vêm nessa comissão geral ouvir do ministro Joaquim Levy exatamente as medidas que o governo tem adotado em relação à política econômica do governo. Evidentemente que o foco nesta comissão geral é sobre a elevação da taxa de juros e teremos em instantes o início desta comissão geral. Já podemos perceber, você que acompanha pela TV Câmara, a presença do presidente da Casa, Eduardo Cunha. Paula? Mas, pois é, como o Antônio Carlos falou, a questão dos juros, da elevação dos juros, é uma questão central aqui nessa comissão geral que deve ser iniciada em instantes. A gente viu que o presidente já tomou assento aqui no plenário, mas outros itens com certeza também vão repercutir durante a comissão geral. Por exemplo, a decisão recente do Tribunal de Contas da União de recomendar a rejeição das contas do governo de 2014 por conta das chamadas pedaladas fiscais, que são manobras aí que envolvem atrasos por parte do governo em repasses a bancos. Agora, vale lembrar que foi só uma recomendação, o TCU ele não pode rejeitar as contas do governo, essa recomendação ainda vem aqui para o Congresso Nacional, ainda passa pela Comissão Mista de Orçamento, depois o Congresso Nacional como um todo tem de avaliar, e é o Congresso que tem o poder de definir a rejeição ou não de contas do governo. Então, a expectativa aqui é grande para o início dessa comissão geral com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, lembrando que depois a gente ainda tem sessão de votação aqui na Câmara com a conclusão aí da medida provisória 680, que tem a ver com a crise econômica, com o momento econômico que o país vive, justamente por permitir que as empresas possam reduzir salários de funcionários, com a consequente redução também na jornada de trabalho, desde que mantenha o empregado, não pode ser demitido durante esse período em que ele tiver com a redução de salário, Márcio. Obrigado, Paulo. E lembrando que quem solicitou a realização desse debate, dessa comissão geral com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, foi o deputado Rogério Rosso, do PSD aqui do Distrito Federal. Antônio Carlos Silva. Márcio, lembrando que Rogério Rosso, inclusive, é líder do partido aqui na Câmara. O deputado Rogério Rosso, inclusive, fez declarações em relação a essa comissão geral, à presença do ministro aqui da Fazenda, para esclarecimento sobre a política econômica, e disse, inclusive, que a taxa básica de juros, deu informações sobre a taxa básica de juros da economia, que é a Selic, e que alcançou o patamar de 14,25 no início de setembro, no início do mês passado. E que incentivos fiscais foram retirados, a avaliação do deputado Rosso, e houve aumento de impostos. Como consequência, até julho deste ano, houve queda de 8,46% na produção da indústria de transformação. A taxa de desemprego medida pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aumentou em pouco mais de 5% em janeiro deste ano, para 7,6% em agosto de 2015. E afirmou, inclusive, o deputado Rogério Rosso, no momento em que se fala da necessidade de aumentar a receita, vemos explodir a necessidade de pagamento de juros nominais pelo governo federal. Ele cita ainda que de janeiro a agosto de 2013, os juros nominais pagos pelo governo foram de mais de 120 bilhões de reais, e no mesmo período, em 2015, esse pagamento subiu para mais de 270 bilhões de reais. São declarações do deputado Rogério Rosso, líder do PSB, autor desta comissão geral, para que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, possa falar sobre a elevação da taxa de juros, a retração da produção industrial e também o aumento do desemprego, enfim, falar da situação econômica do país e das ações que o governo adota para melhorar o quadro econômico do país.
Agora em Brasília, são 3h19, a repórter Paula Bittar tem mais informações. Mas falando um pouquinho da sessão que vem depois dessa do ministro Joaquim Levy, a gente já falou bastante da medida provisória que tranca a pauta e que trata aí do programa de proteção ao emprego, mas a gente tem outras propostas que poderão ser votadas depois da medida provisória a partir do destrancamento da pauta. Por exemplo, tem projeto que trata de regulamentar a proteção e a defesa do usuário dos serviços públicos que sejam prestados tanto pela administração direta, indireta e também delegados pela União. Outra proposta prevista também é um projeto que busca regulamentar o período entre a medida provisória que veio do governo tratando do seguro-desemprego, uma das primeiras medidas provisórias do ajuste fiscal, o período entre a edição da MP pelo governo e a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Por que isso? Porque o Congresso fez alterações, a gente até falou um pouco sobre essa questão das mudanças na medida provisória. A medida provisória passa a valer a partir do momento em que ela é editada pelo Poder Executivo, mas no caso dessa, como houve alterações aí por parte do Congresso Nacional, é preciso regulamentar esse período, como é que fica a situação das pessoas que entraram com pedido de seguro-desemprego, por exemplo, entre o período da edição da medida provisória e da aprovação depois também por parte do Congresso Nacional. Outra proposta prevista é uma que regulamenta as profissões de técnico de estética e de terapeuta esteticista. Então, são algumas das propostas que estão previstas para votação depois dessa medida provisória. Márcio. Ok, Paula, nesse momento o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, acaba de entrar aqui no plenário, Ulisses Guimarães. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 3h21 em Brasília. Sessão plenária e comissão geral, com a presença do senhor Joaquim Levy, ministro de Estado da Fazenda, para prestar esclarecimentos relativos à sua pasta. A mesa antes... 3h21 em Brasília. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, já está sentado à mesa. Primeiramente falará o senhor ministro Joaquim Levy pelo tempo de 40 minutos. Em seguida falarão os senhores líderes de partidos pelo tempo de 5 minutos. Os demais parlamentares falarão a seguir pelo tempo de 3 minutos, conforme a ordem de inscrição. Sobre a mesa, acha-se à disposição das senhoras e senhores parlamentares folha de inscrição destinada a quem queira fazer uso da palavra. Senhoras e senhores deputados, senhor ministro Joaquim Levy, nós temos tido a oportunidade de ter feito durante esse ano de 2015 várias reuniões de comissão geral com a presença de ministros de estados para que possam debater os assuntos relativos à sua pasta e fazer esclarecimentos que porventura são solicitados cotidianamente pelo Parlamento. Vossa Excelência está vindo aqui, a Câmara agradece a sua presença e colocamos realmente numa quarta-feira à tarde para que possa ter o realce e a magnitude que as tratativas da sua pasta possam ter de relevância no debate, possam ter de acompanhamento de todos e participação do maior número possível daqueles da casa. Entendemos que o Brasil passa por momentos difíceis e a sua atuação e a sua presença é muito relevante para que todos possam ter o conhecimento, os esclarecimentos e a oportunidade de debater os problemas da economia do nosso país. Então, seja bem-vindo à Câmara dos Deputados. Os senhores parlamentares, de acordo com o rito que foi estabelecido, que façam as suas inscrições e Vossa Excelência tem a palavra para a sua exposição. Se quiser, pode fazê-lo daqui ou pode fazê-lo da tribuna, à sua conveniência. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente
Está sem som. Alô? Alô? Vê se tem, vê se tem. Alô? Tá? Agora dá para ouvir? Dá. Boa tarde, presidente, líderes, demais deputados, deputadas. É uma grande honra e também uma satisfação estar nessa augusta casa para poder discorrer um pouco do trabalho que temos conduzido e principalmente das perspectivas que vemos para a economia nacional. Como é bem sabido, nos últimos anos, o Brasil alcançou inúmeros progressos nas áreas sociais, na área da educação, nas atividades econômicas, no bem-estar de modo geral, e isso foi resultado, obviamente, do trabalho de todos os brasileiros, tanto daqueles no governo quanto do setor privado, e da vida de cada um. Esse crescimento também foi ajudado por uma condição, até um certo momento, bastante favorável à economia do Brasil, que se materializava por pelo menos dois aspectos muito proeminentes. Primeiro foi o aumento da demanda por diversos produtos que a gente faz no Brasil, a chamado boom das commodities, que veio a valorizar não só o preço desses produtos, a quantidade vendida desses produtos, notavelmente para a China, mas também para outros países, e também o nosso câmbio, permitindo que muitas coisas no Brasil se tornassem bastante baratas, o que era bom para aqueles que compravam, mas inclusive punha um desafio grande para aqueles que produziam no Brasil, especialmente no setor industrial. Um segundo fator que também contribuiu nos anos mais recentes para certo conforto no Brasil foi a própria política anticíclica de um outro grande parceiro brasileiro, que são os Estados Unidos. A política dos juros muito baixos, da liquidez, trouxe uma grande quantidade de capitais para o Brasil. Também ajudou a apreciar o câmbio, também ajudou a valorizar muitos negócios e nos permitiu fazer diversas coisas com um pouco mais de comodidade. Durante esse período, o governo, como tem explicado a presidente Dilma, também tomou uma série de medidas chamadas de anticíclicas, porque em outros países do mundo a economia estava num período de reequilíbrio, e com isso, com o apoio, o estímulo do setor público, foram mantidas muitas atividades. Houve empréstimos a taxas muito favoráveis que ajudaram a dinamizar diversas indústrias, indústria de ônibus, de caminhão, outras áreas automecânicas. Houve também um grande desenvolvimento no nosso setor imobiliário, particularmente hoje nós ainda vemos como o governo continua trabalhando nessa área, com a expansão do Minha Casa Minha Vida e uma série de outras ações. No entanto, algumas dessas políticas, como explicou a presidente, se esgotaram e houve a necessidade, ainda há necessidade, de, digamos assim, se apertar os cintos, se reequilibrar as contas. Isto é muito importante, porque quando a gente tem as contas públicas em ordem, o crescimento econômico é mais fácil. Quando o orçamento é um orçamento em superávit, o crescimento é mais fácil, as pessoas têm mais confiança, até porque, nessas ocasiões, o risco, chamado risco agregado, o risco macroeconômico diminui e as pessoas resolvem que podem tomar mais riscos. A maneira mais clara de tomar risco, por exemplo, para o empresário, é fazer o investimento. Se
o ambiente está mais tranquilo, se há segurança fiscal, as empresas, as pessoas decidem tomar mais riscos e aumentam seu investimento. Se há insegurança, as pessoas se retraem, as pessoas não fazem investimento. Na família é a mesma coisa. Se a gente tem segurança, a gente entra num crediário, a gente compra um equipamento maior. Se não, a gente fica parado esperando até as coisas acalmarem. Então, é imprescindível para a gente ver o crescimento, que é o que a gente quer, que haja esse clima de tranquilidade e principalmente de segurança fiscal. As pessoas saberem que mais para frente as contas do governo não vão apresentar surpresas negativas, não vai haver necessidade de novos aumentos de impostos e outras coisas do gênero. Desde o começo do ano, o governo já tomou uma série de medidas que estão tendo resultados. Naquele ambiente que eu mencionei antes, a nossa conta corrente, aquilo que a gente estava gastando mais em relação ao exterior do que a gente era capaz de estar ganhando do exterior, essa conta corrente, esse déficit, estava aumentando de uma maneira muito significativa. Este déficit começou a ser reduzido e nós estamos voltando para uma área de mais segurança nas contas externas. É evidente que, apesar da flutuação do câmbio, a situação econômica não apresenta risco maior por causa da quantidade expressiva de divisas, de reservas internacionais que o governo possui. Também se liberaram preços internos. Houve uma subida rápida de alguns desses preços, principalmente os administrados, também influenciados por fatores climáticos. Nunca havia tido uma sequência de secas tão significativas quanto de 2013 para cá. Com isso, o preço da energia elétrica subiu, mas, de modo geral, se permitiu a flutuação dos preços, com uma atuação muito clara, muito firme, determinada do Banco Central para evitar que aquele aumento, uma vez só, virasse um ciclo de inflação. E até recentemente, a expectativa de inflação para 2016 estava cada vez caindo mais. Pela primeira vez em muitos anos, a expectativa de inflação começava a se aproximar de 4,5%, que é a meta, ao invés de roçar ali o teto da banda de tolerância da inflação de 6,5%. Então, a economia brasileira, e isto é absolutamente importante que se sublinhe, a economia brasileira se reequilibra. Ela se reequilibra numa situação muito mais segura, muito mais sustentável. Evidentemente, como qualquer reequilíbrio, onde sempre há fricções, há algum custo. E essa travessia, ela evidentemente requer esforço e às vezes até sacrifício de pessoas, de empresas. O importante nessas situações é que se faça uma travessia rápida. E para isso, a determinação, a decisão de se tomarem as medidas necessárias rapidamente é insubstituível. Eu devo lembrar que, quando se olha para o passado, o Brasil já passou por situações similares às atuais. Entre 1997 e 98, o Brasil também teve um câmbio apreciado, o Brasil também desacelerou, teve até crescimento negativo, o Brasil abriu um grande déficit de conta corrente. Naquela época, a gente não tinha as reservas, então isso tudo virou uma grande crise. Esta crise, no entanto, não durou muito, porque o governo tomou medidas decisivas, além da flutuação do câmbio, além de instituir as metas de inflação, ele também fez um grande esforço fiscal. Neste momento, a situação fiscal, que era de déficit, que solapava a capacidade do país crescer, foi revertida para um superávit. Esta reversão se deu tanto pela corte de alguns gastos, como também pela introdução rápida, energética, efetiva de impostos
que respondessem à necessidade daquele momento. Com isto, a economia brasileira, em 1999, se estabilizou e 2000, o ano seguinte ao começo dessa estabilização, ela cresceu 4,5% ao ano, um dos maiores crescimentos dos últimos tempos. Por que que a economia brasileira cresceu 4,5% em 2000? Porque todas as medidas necessárias para botar a economia brasileira num reequilíbrio foram adotadas em 1999. Inclusive, decisões corajosas em relação a impostos, que permitiram reverter o quadro de déficit perigoso, danoso ao crescimento, fazendo mal às famílias, para uma situação de segurança fiscal, uma situação de superávit fiscal que permitisse às empresas, às pessoas, terem confiança no Brasil, terem confiança no futuro. Em 2003, nós também tivemos uma situação menos grave, mas também eloquente. Quando o presidente Lula assumiu, havia dúvidas sobre o compromisso fiscal do governo. Tinha gente que achava que o governo que começava ali era um governo que não ia ter firmeza para tomar as medidas necessárias para se manter o superávit, para se manter toda a evolução fiscal. No entanto, o presidente Lula conduziu esse momento de forma que rapidamente essas dúvidas se dissiparam. Na verdade, houve a decisão até de aumentar o superávit fiscal. O retorno disso não demorou.